vacinas da Covid, o conflito de interesse é maior, porque eu fui vítima recente dessa doença terrível, né? E felizmente sobrevivente, o que é importante, né? Então, sentir na pele é o que muitas pessoas estão sentindo. É uma doença que realmente deixa a gente muito abatido, muito preocupado com o desfecho, né? Quando a gente começa a ter os sintomas. E entendo por que também, nesse sentido, por como as pessoas ficam vulneráveis para aceitarem qualquer método terapêutico não fundamentado cientificamente para tentar se livrar do desfecho fatal dessa doença, né? Então, imagino realmente sentir na pele, e foi exatamente por esse motivo da Covid que a gente teve que adiar a data para hoje, né, dessa apresentação. Então, nós vamos tentar falar o que a gente está sabendo por enquanto, de compartilhar com vocês um pouco de alguns aspectos importantes da vacinação da Covid. Obviamente que esse é um assunto que a gente vai estar sempre desatualizado, né? Nós estamos em tempo real e a gente pode dizer que a pandemia, ela, se tem um efeito positivo, esse vai ser nas vacinas, na vacinologia, né? Porque realmente eram tecnologias que vinham sendo desenvolvidas há mais de 2 décadas e que, com a oportunidade da pandemia, nós tivemos uma aceleração muito intensa, e isso vai ser realmente uma revolução do que a gente vai ter de vacinas daqui para frente. Então, abriu-se uma gama de possibilidades para a gente ter mais e melhores vacinas para várias doenças, não só a Covid-19. Queria começar aqui com essa aquarela do Leite Júnior, que é meu irmão. Tem um outro irmão, um que é ortopedista, vocês conhecem, professor da faculdade também, e o Leite Júnior é professor da faculdade de letras, né, da UFC, e aproveitei para o momento aí da quarta-feira de cinzas para falar um pouquinho, né, sobre essa tela que ele me deu essa semana, mandou para mim no WhatsApp, e eu resolvi apresentar para vocês. Achei curioso, né? Nós estamos na quarta-feira de cinzas, e acho que é um momento interessante, quando uma quarta-feira de cinzas diferente, né? Não teve o carnaval, mas tendo ou não, o carnaval ele sempre nos deixa uma festa alegre, tudo nos deixa esperança. Na quarta-feira de cinzas a gente já está pensando no carnaval do ano que vem, né? Então a gente tem que ter esperança. Eu acho muito interessante essa tela, porque traz essa perspectiva, porque é muito colorido, muito movimento, e parece um paradoxo também, como que a gente vive. É que uma pandemia parece que as coisas pararam, mas elas continuam acontecendo. E ele captou um momento, né, de um instantâneo, mas a aquarela é cheia de movimento, né, como é o frevo, né? Então, eu queria começar falando um pouquinho e trazendo para vocês essa aquarela aí do meu irmão, que acho que lembra um pouco o momento que a gente está vivenciando. Então, primeiro a gente vai abordar um pouquinho sobre diferenças entre as vacinas para a Covid que estão em desenvolvimento. Para a gente compreender inicialmente isso, a gente tem que entender essa estrutura-chave do vírus, né, que é a espícula do vírus, que recobre a superfície do vírus, a chamada spike, né, contra a qual se dirige a nossa principal resposta de produção de anticorpos neutralizantes do vírus. É essa proteína que faz permite a invasão do vírus nas nossas células, né, que ele considera como alvo. E a nossa resposta imunológica principal é direcionada para neutralização dessa parte do vírus. Existem várias vacinas em desenvolvimento, em fases clínicas de desenvolvimento diferentes, né? Vacinas com várias plataformas de vírus inteiro inativado, proteínas subunitárias, de ácido nucleico e vetores virais, que a gente vai dar uma ampassão sobre elas. Então, as que inovam mais são as chamadas vacinas
genéticas, né, as vacinas de RNA mensageiro. A gente vê aqui que são vários laboratórios produzindo, né, com destaque, a gente ouve mais falar da Moderna e da Pfizer, Estados Unidos e Alemanha, mas tem uma da Bayer também, uma outra indiana, com a mesma plataforma científica. Então, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essas duas, a Pfizer e a Moderna, são vacinas de RNA mensageiro. Então, relembrando, né, o vírus, ele tem essas espículas, né, que tem um gene que codifica a produção dessa proteína que se expressa na superfície do vírus, e elas são o alvo preferencial da resposta imunológica. Então, as vacinas de RNA mensageiro, elas utilizam essa molécula, né, que ela é encarregada de levar mensagens, né, do núcleo da célula para a produção de proteínas. Então, por isso, essa é a motivação científica de utilização de algo que a natureza faz o tempo todo, em benefício da ciência e da formulação de vacinas. Então, a gente sabe que a molécula de RNA mensageiro é uma molécula muito frágil, ela é rapidamente destruída por enzimas naturais, de modo que, para viabilizar o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro, os laboratórios desenvolveram envoltórios de nanopartículas de lipídios para proteger esse RNA mensageiro, para que ele entre na célula e leve a mensagem de produção da espícula do vírus, né? Então, após a injeção das partículas da vacina, elas chegam às células, se fundem, né, liberando o RNA mensageiro, como a gente vê aqui na figura. Nos ribossomos das células, das nossas células, ocorre a leitura, o sequenciamento e a construção da proteína da espícula do vírus. Esse RNA mensageiro é muito importante que se diga, ele, uma vez feita a leitura pelo ribossomo, ele é naturalmente destruído, então ele não é incorporado ao núcleo da célula. Esse é um aspecto muito importante, porque existe muito fake news em relação de que nós vamos alterar o nosso material genético, e isso absolutamente não acontece nas vacinas de RNA mensageiro. Algumas das proteínas, então, se combinam e formam as espículas, que migram para a superfície das células, projetam as suas pontas, e essas células também quebram algum desses fragmentos e apresentam na sua superfície. E esses pontos salientes, eles vão ser reconhecidos pelo sistema imunológico. A célula vacinada, uma vez morta, ela libera esses detritos com muitas proteínas e espículas, e são absorvidas por células apresentadoras de antígenos. E essa célula apresenta os fragmentos dessas proteínas da espícula na superfície, e células T auxiliares do nosso sistema imunológico detectam esses fragmentos, soam o alarme para organizar que outras células imunológicas passam a combater a infecção. Os linfócitos B, eles podem se ligar às espículas na superfície da célula vacinada ou a fragmentos de proteínas de espículas livres. Se essas células B forem ativadas por células T auxiliares, elas vão começar a proliferar e a liberar os anticorpos que têm como alvo a espícula do vírus. Os anticorpos, então, se ligam às espículas do vírus quando ele desafia o organismo e marcam, então, o vírus para destruição e podem prevenir a infecção, impedindo que as espículas se fixem nas células alvos dos vírus. As células apresentadoras de antígenos ativam células T-killer, que rastreiam e destroem qualquer célula que esteja infectada pelo coronavírus. O que tem de diferente entre as duas vacinas, da Pfizer e da Moderna? Porque elas utilizam diferentes sistemas de entrega de lipídios, de modo que o armazenamento e o manuseio dessas duas vacinas pode ser diferente. A vacina Moderna, por exemplo, ela permite que um estoque mais tranquilo, a menos 20 graus, quando da Pfizer a menos 70 graus, que do ponto de vista de cadeia de frio,
é mais complexo você administrar esse tipo de situação. Um outro tipo de vacina, essa a gente já conhece há mais tempo, são as vacinas inativadas, né? A gente vê aqui que a China tem 4 tipos de vacinas inativadas diferentes, o Cazaquistão também tem uma, e a Índia também desenvolve uma vacina inativada do vírus inteiro inativado. Esse é um processo já conhecido na vacinologia. A gente pode citar aqui que já há mais de um século isso é feito, né? E um destaque aqui para o Jonas Salk, que desenvolveu a vacina da poliomielite inativada na década de 1950, mas também essa mesma tecnologia é utilizada para combater outras doenças, como a raiva e a hepatite A. Então, no caso das vacinas inativadas para o coronavírus, os pesquisadores cultivam grandes estoques de coronavírus em células renais de macaco. Em seguida, elas fazem a imersão numa substância química chamada beta-propionolactona. Isso faz com que haja desativação do vírus, ele morre, né? Esses coronavírus não se replicam, não são capazes, portanto, de produzir doença. Então, esse é um sistema que a gente já conhece. Obviamente que sempre quando você tem problemas em relação comparando, por exemplo, com as vacinas de RNA mensageiro, a estabilidade desse sistema que precisa de um cultivo de células inicialmente, a estabilização desse sistema, ela é complexa e trabalhosa, de modo que a capacidade de produção dessas vacinas, ela é bem inferior às vacinas de RNA mensageiro. E essa seria uma das desvantagens, né? Mas essa é uma tecnologia já consagrada, né? Uma vantagem potencial é porque também que você está apresentando não apenas um epítopo para que o sistema imunológico reconheça. Aqui você tem o vírus inteiro inativado, né? Então você está apresentando vários epítopos para reconhecimento do sistema imunológico, mas pode ter uma desvantagem. Você pode ter uma menor eficácia porque pode haver competição da produção de anticorpos do organismo. Então, tudo é uma balança de vantagens e desvantagens. Então, os pesquisadores retiram os vírus inativados, misturam com uma pequena quantidade de um adjuvante, no caso, o alumínio, que também é um adjuvante consagrado em várias vacinas, e que tem como função estimular o sistema imunológico, aumentando a resposta a uma vacina. Então, os coronavírus na Coronavac, que é do Butantan, estão mortos e não podem causar Covid-19. Uma vez dentro do corpo, são fagocitados por células apresentadoras de antígenos. A célula apresentadora de antígeno desmonta o coronavírus inativado, exibe alguns fragmentos na superfície. Uma célula T auxiliar pode detectar o fragmento. Esse fragmento, se ele se encaixa bem na proteína de superfície da célula T, ela se torna ativada e passa a recrutar outras células imunológicas para responder à vacina. Outro avanço grande nas vacinas para a Covid são as chamadas vacinas de vetores virais, né? Essa também é uma inovação muito importante. A gente tem aqui em desenvolvimento, né, a vacina da Oxford com a AstraZeneca, no Reino Unido, tem uma vacina chinesa com a mesma plataforma, uma vacina da Rússia, do Instituto Gamaleya, e a Johnson produzindo nos Estados Unidos também uma vacina usando adenovírus humano como vetor. Vejam que todas elas usam adenovírus humano e a vacina AstraZeneca usa adenovírus de chimpanzés. Então, falando um pouquinho sobre a vacina Oxford da AstraZeneca, né, ela é baseada, então, em instruções genéticas do vírus para construir a proteína da espícula viral. Ao contrário das vacinas de RNA mensageiro, a vacina Oxford, então, ela usa o DNA de fita dupla. Os pesquisadores, então, eles adicionam o gene da proteína spike do coronavírus a um adenovírus. Os adenovírus, todos vocês sabem, são vírus comuns que geralmente causam resfriado ou sintomas semelhantes aos da gripe. Eles usam uma versão modificada de um adenovírus de chimpanzé, que, embora ele possa infectar as células, ele não é capaz de se replicar e produzir doença. É um vírus defectivo. Ele serve para levar a informação genética,
uma vez que seja feita a vacina, mas ele é incapaz de se replicar e produzir doença em humanos. Então, essa vacina ela é mais robusta do ponto de vista de estabilidade do que as vacinas de RNA mensageiro, porque o DNA não é tão frágil quanto o RNA. Né? Então, isso faz com que a rede de frio das vacinas que utilizam os vetores virais de adenovírus seja uma rede de frio mais que a gente está acostumado, né? Que é estocar a vacina entre 2 e 8 graus Celsius. Não precisa aquele congelamento que a gente vê nas vacinas de RNA mensageiro. Depois que a vacina é injetada, os adenovírus aderem à célula, fixam na superfície, a célula envolve o vírus, né, numa vesícula, interioriza o vírus, o adenovírus escapa da vesícula e segue para o núcleo apresentando o seu DNA, o DNA apresentado é um núcleo e o adenovírus ele é projetado, como ele é defectivo, ele não é capaz de formar uma cópia de si mesmo e a informação genética que ele leva é de que o RNA mensageiro produza as espículas virais. O RNA mensageiro, então, assim como as vacinas de RNA mensageiro deixam o núcleo, os ribossomos leem a sequência e produzem as proteínas spike que vão ser reconhecidas pelo sistema imunológico. A vacina Sputnik V também é uma vacina, desculpa aqui, errei a bandeira, né, que era da antiga União Soviética, da Rússia, produzida pelo Instituto Gamaleya, desenvolveu uma vacina contra coronavírus, utilizando 2 adenovírus diferentes, por isso são as cores diferentes aqui, o adenovírus 26 e o adenovírus 5. Da mesma maneira, eles invadem as células, mas não se replicam. Uma vantagem de utilizar 2 adenovírus diferentes é porque um adenovírus só, como um vetor, ele pode atenuar um pouquinho a resposta imunológica. Quando você utiliza 2 distintos, você consegue, e essa foi uma sacada importante dos cientistas russos, né, em utilizar 2 vetores diferentes, combinando e determinando uma resposta imunológica mais robusta. A Johnson & Johnson também desenvolveu uma outra vacina utilizando o adenovírus 26, e aí, só para lembrar, historicamente, a Johnson & Johnson há décadas estuda vetores virais, inclusive foi a Johnson & Johnson que elaborou uma vacina para o vírus Ebola, com essa tecnologia. Então, já existe uma vacina anteriormente aprovada utilizando o vetor viral por Ebola, e também uma boa notícia que tem estudado vacinas para o HIV e para o Zika vírus, e outras doenças também. A outra base tecnológica são as vacinas de subunidades proteicas. Então, aqui nós temos a Novavax dos Estados Unidos e também uma vacina chinesa com essa tecnologia. Falando um pouquinho da Novavax, os pesquisadores desenvolveram um gene da espícula do coronavírus modificado, inseriram o gene em baculovírus e permitiram que ele infectasse células de mariposa. As células infectadas produzirem proteínas da espícula que se juntam espontaneamente para formar as spikes virais, como fazem na superfície do coronavírus. Essas proteínas das espículas são recolhidas e são montadas em nanopartículas. Embora essas nanopartículas mimetizem a estrutura molecular do coronavírus, elas não podem se replicar, porque são apenas pequenas partículas proteicas, ou causar a COVID. Essa tecnologia é semelhante ao que a gente vê, por exemplo, numa vacina que a gente conhece há muito tempo, né, a vacina recombinante para hepatite B. É o mesmo sistema. Cada injeção, então, inclui muitas nanopartículas de espículas junto com saponinas, que é um composto que atrai as células do sistema imunológico para o local onde foi aplicada a vacina, e a gente tem uma resposta imunológica mais robusta a partir da utilização dessas saponinas. Falando um pouquinho, então, para as 2 vacinas que nós temos aqui no Brasil, a primeira falando da vacina do Butantan, o que tem na bula do produto? São doses de 0,5 ml, né? Isso tem criado problemas, né? As pessoas dizendo que algumas pessoas não estão injetando e tudo, então é um volume pequeno,
né? Mas é esse o volume realmente. Lembrar que é uma vacina de vírus inativada, a via é intramuscular, só para adultos acima de 18 anos, não foram completados estudos em crianças, e usam alguns recipientes, né, que é importante a gente conhecer, para saber se a pessoa tem alergia grave a algum desses componentes, né? O mais comum que a gente vê aqui seria o hidróxido de alumínio, que é um adjuvante importante. Então, acima de 18 anos, são 2 doses. Não há estudos que demonstrem a proteção contra a infecção. A vacina ela se destina à proteção contra a doença causada pelo SARS-CoV-2. Isso é muito importante, né? As vacinas elas podem conseguir impedir a infecção, que seria o cenário melhor, mas o que elas se propõem, as vacinas para a Covid-19, é para proteção contra a doença, nas suas diversas formas, de leve até uma doença grave. De modo que, mesmo tomando a vacina, é importante que as medidas de prevenção, de utilização de máscara, de higienização das mãos, de distanciamento, elas sigam. Porque uma pessoa vacinada ela pode se infectar e ser capaz de transmitir o vírus ainda assim, mesmo que ela não adoeça. Então, esse é um aspecto muito importante. Contraindicações são poucas, seria a alergia a qualquer um dos componentes da vacina, pacientes com febre, doença aguda e início agudo de doenças crônicas. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essas questões, porque é uma pergunta que as pessoas têm perguntado bastante sobre as pessoas que estão tendo alguma doença recente, se podem ou não ser vacinadas. Na maioria das vezes vai poder sim, né? Não estando na fase aguda, e não tendo febre, é possível sim, como a própria bula do produto indica. Cautela, eles colocam para histórico familiar de convulsão, portadores de doenças crônicas, epilepsia, alergia. Essa é uma cautela de qualquer bula, de qualquer produto. Isso não é uma contraindicação, deixar bem claro em relação a essa questão especificamente. Se o paciente faz uso de imunoglobulina humana, 1 mês de intervalo para não interferir na vacina, apesar de ser uma vacina inativada, essa é a recomendação de bula, e deve-se estar, obviamente, no local da administração da vacina, deve-se ter condições de conduzir uma questão de anafilaxia. Precaução em relação à trombocitopenia, pode ter algum tipo de sangramentos, né? As pessoas com deficiência de produção de anticorpos, elas têm indicação da vacina, apenas não se sabe se a resposta imunológica vai ser igual à de um indivíduo imunocompetente. Em relação à gravidez e à lactação, os estudos em animais da vacina do Butantan não demonstraram risco fetal, então ela é classificada como, na gravidez, categoria B. Diz que não deve ser utilizada em mulheres grávidas sem orientação médica, ou seja, o médico ele pode discutir e decidir com a gestante sobre a vacina. Pessoalmente, o que eu tenho indicado é que, nesse momento de aumento de transmissão, o risco-benefício vai muito mais para o benefício da vacinação do que a gestante desenvolver uma COVID pelo vírus selvagem, né? Então, realmente, essa tem sido a minha conduta pessoal. Não existe informação em relação à lactação, e também em relação à lactação eu tenho recomendado que seja feita a vacina, sim, sem nenhum problema. Não tem estudo pediátrico ainda, nós vamos ter que aguardar. Pessoas que tiveram infecção prévia pelo SARS-CoV-2 podem ser vacinadas, não é contraindicação, não precisa nenhum tipo de ajuste de dose. Lembrar que a resposta pode ser afetada por medicamentos imunossupressores e não existe ainda informação sobre a possibilidade de intercâmbio entre vacinas para a Covid-19 diferentes. Meio ml, 2 doses, intervalo de 2 a 4 semanas. Na região deltoide seria a de local de aplicação. Os eventos adversos são realmente uma vacina muito bem tolerada, não vou descrever aqui, mas são muito bem tolerada. Passando agora para a vacina da Fiocruz, Biomanguinhos, também intramuscular. Aqui não é monodose, são um frasco, são 10 doses, então a logística de aplicação tem que ser bem feita para não perder doses. Uso de adultos.
mostrando que é uma vacina que utiliza um vetor de adenovírus recombinante, né, e que expressa a spike do SARS-CoV-2. Então, é uma vacina geneticamente modificada e tem alguns recipientes que é importante se conhecer para saber se a pessoa tem alguma alergia grave a algum desses componentes. A vacina se destina também à prevenção da doença, não se garante que a pessoa tomando a vacina não vá se infectar, então as medidas de precaução devem continuar para quem foi vacinado. A eficácia é de 70,4%, e um dado interessante, com uma dose eficácia estimada no estudo de 52,69%. E um outro aspecto importante é que aumenta a imunogenicidade, né, a produção de anticorpos, se o intervalo entre as doses é maior. Então, o intervalo entre doses é de 8 a 12 semanas, você consegue uma resposta melhor de anticorpos. É uma vacina também muito bem tolerada, né? Eles colocam que enfermidade febril aguda grave você deve postergar a vacinas, mas infecções menores, como resfriado ou febre de baixo grau, não deve retardar a vacinação. Cautela com indivíduos com trombocitopenia ou distúrbio de coagulação. A gravidez, as mesmas coisas em relação à vacina do Butantan, e a minha conduta realmente é a mesma, tanto numa quanto na outra. Em relação à lactação, a mesma coisa. Então, na bula, obviamente, não tem estudos, então a bula ela é restritiva em relação a isso, mas deixa a possibilidade do médico acordar, né, e discutir com a paciente essas duas questões. Né? Nesse cenário atual, a minha postura realmente é de indicar a vacina tanto para grávida quanto para lactante. Então, 2 doses separadas de 1.000 ml, a segunda dose, 4 a 12 semanas após a primeira. Aqui nós estamos recomendando os 3 meses, né, 12 semanas entre as doses. A vacina também é intramuscular no músculo deltoide, poucos eventos adversos. Aqui, só para falar sobre eventos adversos, essa aqui é minha mãe, que tem 95 anos. Ela estava marcada a vacinação dela para uma sexta-feira. Na quinta-feira me ligaram, eu estava com Covid. Meu irmão, o que mostrou a aquarela no início, né, estava lá com a mamãe e mostrou essas lesões, né, pequenas vesículas, seguindo um dermátomo, herpes zoster, um dia antes dela tomar a vacina. Então, nessa população de idosos, né, acima de 80 anos, principalmente, essas pessoas têm várias doenças, várias comorbidades, e a chance de elas, no momento que tomarem a vacina, desenvolverem algum evento adverso, né, não relacionado, mas temporalmente próximo da vacina, a confusão ela pode ser muito grande, né? Então, só estou mostrando o caso da mamãe, que um dia antes dela tomar a vacina, ela apresentou o zoster. Com uma semana ela estava bem, a vacina foi reagendada e com uma semana ela tomou a vacina, a gente liberou, porque ela não estava mais na fase aguda do zoster. Em relação à eficácia da vacina do Butantan, existe muita polêmica, né? É difícil comparar realmente a eficácia das vacinas, porque foram grupos populacionais testados diferentes, desfechos diferentes, para fazer a avaliação da eficácia das vacinas. Então, é difícil comparar realmente, né? E lembrar que um outro aspecto importante é que uma coisa é a eficácia da vacina, outra coisa é a efetividade, que ela ocorre com a vacinação em massa das populações, e a gente vê que é uma história de sucesso, né, de vacinação em vacinas que têm diferentes eficácias, né, mas quanto se reduziu de doenças a partir da vacinação. A eficácia da vacina vai depender do desfecho a que você quer chegar. Nós podemos tentar ter como desfecho a prevenção de quadro grave, com hospitalização, UTI e morte, impedir manifestações de sintomas da doença, e o cenário melhor, obviamente, é aquela vacina que previne a infecção pelo vírus. Você não deixa o paciente se infectar, não somente não adoecer de maneira leve, moderada ou grave. Então, obviamente que a expectativa na vida da gente sempre ela
a gente tem expectativas diferentes, né? Assim acontece com as vacinas. No caso da Coronavac, no estudo deu eficácia contra casos graves de 100%, mas não foi estatisticamente significativa a diferença entre quem tomou placebo e quem tomou a vacina, no estudo do Butantan. Foi uma eficácia de 78% para manifestações de sintomas da doença e de 50,38% para todos os casos, que é muito importante. Né? Então, foram 13.060 profissionais de saúde esse foi um grupo muito específico, é difícil comparar profissionais de saúde com população em geral, né? Maior de 18 anos, e os pacientes foram divididos e houve, entre os dois grupos, 252 casos de Covid-19, de 4.653 vacinados, nenhum desenvolveu doença grave ou morreu, e, ao contrário, no grupo placebo, 7 precisaram de internação. Sintomas de Covid, a eficácia foi, então, de 78%, 7 casos de Covid com sintomas no grupo vacinado e 31 no grupo placebo, e a eficácia geral, para todos os casos de Covid, 85 casos no grupo que tomou a vacina, contra 167 no grupo placebo. Então, tem essas fake news, né? Então, uma eficácia de 78%, você não vira todo um jacaré, né? Então, na prática, quem tomou a vacina tem 50,38% menos chance de desenvolver a doença em qualquer das suas formas, de leve a grave, uma redução de quase 80% de casos que precisam de assistência hospitalar. O cálculo da eficácia é esse, né? Então, o cálculo da taxa de infecção no grupo placebo, comparado com a taxa de infecção no grupo vacinado. Aqui foi 3,6% no placebo, contra 1,8% no grupo vacinado. Faz a diferença entre os dois, divide pela taxa de infecção do grupo placebo e chega a uma eficácia de 50,38%. Para comparação, a vacina para a influenza da gripe anual, em média de 44% a eficácia, né? A gente vê as outras vacinas, para catapora 92%, para sarampo 97%, mas aqui eu chamo a atenção, veja que a eficácia da vacina do sarampo é muito grande, mas o sarampo está de volta porque nós não temos uma vacinação, uma cobertura vacinal eficaz. Por isso ele voltou, apesar de a gente ter uma vacina muito eficaz. Então, esse é um aspecto muito importante. Comparando, então, aqui a da Pfizer, 95% de eficácia, Moderna 94,1%, Sputnik 91,4%, Sinopharm 79%, AstraZeneca 70%. Então, é melhor você ter uma vacina que não tenha a melhor eficácia, mas que você tenha uma boa cobertura vacinal, do que você ter a melhor vacina com a melhor eficácia, mas que você não tenha uma boa cobertura vacinal. Falando um pouquinho sobre as variantes, né? São essas as conhecidas, a do Reino Unido, da África do Sul, 2 do Brasil, do Amazonas e do Rio de Janeiro. A do Reino Unido, ela é sabidamente mais transmissível, a da África do Sul mais transmissível e por possível enfraquecimento da resposta de anticorpo, a do Amazonas mais transmissível, possível enfraquecimento da ação dos anticorpos, e a do Rio de Janeiro, possível enfraquecimento da ação dos anticorpos. Os pesquisadores da vacina de Oxford, AstraZeneca, então, numa análise preliminar, concluíram que a vacina foi eficaz contra a variante britânica, por outro lado, reduzida para a variante da África do Sul. A vacina Pfizer e Moderna anunciaram que conseguiram neutralizar variantes coronavírus em laboratório, entre elas a variante britânica e a sul-africana, mas com uma queda na capacidade de neutralização contra a variante africana, por causa dessa mutação E484K, que também está presente nas variantes brasileiras. Um aspecto importante. A vacina Sinopharm conseguiu neutralizar a variante da África do Sul, e é interessante que os pesquisadores sugerem que as vacinas de vírus inteiro, as inativadas, que é o caso da do Butantan, elas devem, talvez, manter seu efeito protetor contra a variante sul-africana também. Como a gente comentou no início, talvez porque elas expressem mais
quantidades de epítopos reconhecidos pelo sistema imunológico do que apenas a proteína spike. A Johnson anunciou que a sua vacina teve 57% de eficácia contra a variante da África do Sul. A Novavax informa que a vacina teve eficácia bem mais baixa para a variante sul-africana, então despencando de 89,3% para 49,4%. A questão dos grupos antivacinas, eles vão atuar, já estão atuando, que é importante, isso não é novo, é tão antigo quanto o Jenner, e curiosamente, quando se falou aqui de crocodilo, de jacaré, essa gravura, né, da época do Jenner, mostrando que, como era uma vacina que tinha uma origem animal, as pessoas iriam desenvolver chifres, ficar parecido com algumas partes do corpo de vaca. E também eu acho interessante, muito importante ressaltar a marcha da insensatez humana nessas condições que a gente vê da Covid, né, furas filas, a incompreensão, o corporativismo, várias atitudes totalmente que a gente pensa em ficção, mas quando a nossa realidade vira uma ficção, a gente vê que o comportamento humano é complicado realmente. Então, era isso, eu queria abrir para a discussão com todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Desculpem se eu me estendi bastante. Permitir, peraí. Permite. Não está permitindo, não. Pronto? Robério? Pronto. Excelente palestra, gostei muito, foi muito ampla e deu para a gente ter uma ideia muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta, era sobre a vacina da AstraZeneca, né? Como ela tem dois vírus, né? Como ela tem um vírus só, que é um vírus de chimpanzé, então é provável que a segunda dose a pessoa já tenha anticorpos contra o vírus, né? E ele possa perder o efeito imunizante por conta dessa ação contra o vírus, né? Contra o vírus, o adenovírus, coisa que a russa, ela teve aquela sacada genial, como se falou, e colocou dois vírus diferentes que poderia fugir dessa pegada do nosso sistema imunológico. Então, a minha pergunta é o seguinte, será que a vacina da AstraZeneca ela está falhando tanto na África do Sul por conta também dessa possibilidade das pessoas estarem gerando anticorpos na segunda dose contra o adenovírus, ou é por conta mesmo da Spike, né, que sofreu aquelas mutações na RTB e que está escapando da ação dessa vacina? O que é que você acha? Provavelmente, Jorge, eu acho que é pela alteração da Spike mesmo, né? Dessas alterações das variantes, porque ela preserva para os outros coronavírus, né? Então, é uma queda de eficácia específica para aquela variante, né? O que a gente não sabe é que, à medida que vão se acumulando variantes, o que vai acontecer, né? Então, a minha impressão é de que realmente não por esse aspecto, né, da perda de eficácia por, digamos assim, uma atenuação do reconhecimento imunológico por uma reexposição de algo muito conhecido e que seja um fraco antígeno, né? Talvez não isso. Acho que realmente é pela mutação em função de que ela preservou a eficácia fora da África do Sul. Mas a ideia de que, por exemplo, combinar, por exemplo, o que eles estão fazendo em estudos, tentar fazer a AstraZeneca e Sputnik, acho que é uma ideia fantástica, né? E eu acho que vai dar certo e vai ser melhor. Não. Roberto? Robério? Pronto. Oi, estou ouvindo aqui.
Eu sou muito apaixonado pelas vacinas essa de RNA, da Pfizer e da Moderna, né? Porque é uma tecnologia muito interessante, né? Que você pode aplicar, né? Vários epitopos dentro, né? E você fazer aquelas vacinas bivalentes, trivalentes, tetravalentes, enfim, né? Igual que a gente usa na influenza. O problema que eu acho delas é a aplicabilidade em saúde pública, né? Principalmente em países do terceiro mundo, né? Que a gente não teria como ter estrutura para guardar, né, para manter essas vacinas e serem aplicadas, né? Bom, existe uma pergunta aqui que eu achei interessante também, é, é da Juliana. Existe evidência sobre a eficácia da vacina do Butantan sobre as variantes do Amazonas e do Rio de Janeiro? Olha, estão estudando, eu posso estar enganado, porque a produção de conhecimento ela é em tempo real em relação a essa questão, mas isso está sendo intensamente estudado, né? Eu tive a notícia, mas eu não vi, por isso que eu não trouxe, em artigo científico, de que parece que a vacina do Butantan, especificamente, ela segura a eficácia dela em relação a essas variantes lá do Amazonas e do Rio de Janeiro, o que é uma notícia muito boa para a gente, né? Porque é essa vacina que a gente vai contar, provavelmente nesse ano, pelo menos, né? É o que a gente vai contar com ela, né? Eu acho que sim, né? Em relação à tua pergunta, Jorge, eu acho assim, acho que com o tempo, acho que é uma questão de pouco tempo, inclusive, essa estabilização do RNA mensageiro fora de temperaturas extremas, ela vai ser alcançada. E a gente vai viabilizar rapidamente essa possibilidade. Porque eu acho que a tendência é a gente migrar para esse tipo de vacina. Por exemplo, as vacinas de influenza que a gente tem, o procedimento, ele é muito artesanal, né? Se a gente tivesse uma pandemia de influenza hoje, com todo o conhecimento que a gente tem de influenza, utilizando a tecnologia que a gente tem, e a gente sentiu isso na pandemia de 2009, mas se fosse uma coisa mais grave, nós não teríamos capacidade de produção de vacina para todo mundo, apesar de já conhecermos o vírus há tanto tempo, termos vacinas desenvolvidas, porque o processo de produção ele não é capaz de dar conta da demanda, né? Então, tem problemas quando você cultiva o vírus, mesmo depois que você é inative, como é o caso da influenza, no processo de cultivo do vírus, esse vírus se torna instável e, às vezes, ele perde aquele vírus original que você queria proteger, né? Então, esse é um grande problema, esse é um grande desafio que acho que agora a gente passa a página, né, com essas vacinas novas, né? Isso. Novas tecnologias. Tem outra pergunta aqui da Francimara, é o seguinte, um paciente tomou a vacina, né, no D1, e aí ele testou positivo para a Covid e ficou hospitalizado por Covid, né? E daí ele passou o prazo de 28 dias, né, do início dos sintomas, e ela pergunta, devo reiniciar o esquema ou só administrar a segunda dose da vacina? Só administrar a segunda dose. Vacina dada é vacina computada, né? Nunca, né, não deixe de dar. Meu exemplo pessoal da Covid, eu fiz a vacina numa quarta-feira, no sábado eu estava com sintomas de Covid. Alguém podia dizer, foi a vacina. Não foi, eu tomei a vacina, infectado já, estava na incubação, né? E agora, semana que vem, ou seja, talvez 14 dias depois de que eu saí da fase aguda, está marcada a minha vacina e eu vou fazer a segunda dose na semana que vem, né? Não vamos perder a oportunidade. Então, vacina dada é vacina computada, apenas o reforço, como está indicado lá na bula. Essa pergunta até você já respondeu, que ela ali a pergunta se você deve esperar 4 semanas, né, após a Covid para tomar a dose, ou você respondeu que só espera 14 dias da cura do Covid, é isso? Então, a recomendação de bula é 14 a 28 dias entre uma dose e outra, tá? Porém, nessa situação específica, a gente tem que pensar em algumas situações. Primeiro, nós não estamos numa situação em que a gente vai ter segurança que vai ter dose suficiente para nosso reforço,
né? Então, há uma insegurança em relação a isso. Do ponto de vista teórico, talvez a resposta imunológica fosse melhor com um mês de intervalo entre o Sim. adoecimento e a segunda dose, por exemplo. Porque, Talvez sim. teoricamente, você teria formado anticorpos já, né? Isso. E Seria esses anticorpos um iriam segurar um booster. pouco, né? Isso, seria um booster e tal. Mas nesse cenário de insegurança de que nós vamos ter dose ou não, a minha recomendação pessoal para mim mesmo é de que vou tomar mesmo não tendo intervalo de um mês entre o adoecimento e e a, e a segunda dose da vacina. Não vou perder tempo, eu vou tomar a Ok. dose e pronto. Vai ser Pronto. assim. A Daniele levantou a mão, a Daniele Cabral, acho que ela quer fazer uma pergunta. Dani, por favor. Jorge, boa noite, Jorge. Boa noite, professor Robério. Parabéns pela excelente palestra. Eu sou reumatologista e eu tenho muitos pacientes com doença autoimune que se configuram como grupo de risco para a Covid, né? Alguns desses pacientes são profissionais de saúde e já tomaram a primeira dose. E uma dúvida que tem sido recorrente é se, após a segunda dose, estando imunizados, no caso os profissionais que estão recebendo da Coronavac, né? Se eles estão realmente aptos para voltar para o front, ou seja, se eles saíram da zona de risco, né, deixaram de ser grupo de risco para a Covid-19 após a vacinação. Eu não interpretaria assim, é porque a gente não sabe qual o nível, qual o correlato de proteção de anticorpos. A gente sabe de antemão que provavelmente o paciente com esse perfil que você está falando, ele vai ter uma resposta imunológica inferior. Então, com um risco maior digamos assim, de falha, né, da proteção vacinal, né? Mas é melhor ter uma proteção menor do que ter proteção nenhuma, né? Mas eu não me sentiria seguro e adiantaria até que as pessoas estão me perguntando muito, quanto tempo eu devo fazer, por exemplo, a dosagem de anticorpos para depois da vacina saber se eu soroconverti. E aí, primeiro aspecto é que a gente não tem um correlato de proteção. Eu não sei qual o nível de anticorpo que eu preciso. E outra coisa, eu preciso de anticorpo neutralizante. Os anticorpos que a gente dosa nesses testes laboratoriais comuns não são de anticorpos neutralizantes, né? Tem um outro problema, é que as vacinas que são vacinas específicas para spike, elas são anticorpos específicos para spike. Por favor, Você Robério, boa noite, querido. Pois Repete não. aí que eu perdi, Robério, falhou bem na hora, sobre os Então, anticorpos neutralizantes, que não seriam anticorpos então, neutralizantes. vamos lá, repetir. A gente não tem um correlato de proteção, primeiro aspecto. Eu não sei qual nível de anticorpo eu preciso atingir e manter para não ter doença grave, digamos assim. Esse é um aspecto importante. O segundo é que os anticorpos que são dosados normalmente, aí, IgM, IgG, nesses laboratórios, o comum, obviamente que eles expressam a nossa resposta imunológica, mas não são anticorpos neutralizantes que estão sendo ali medidos. E um terceiro aspecto é que você tem uma vacina, por exemplo, como a vacina do Butantan, que você apresenta o vírus todo inativado como antígeno, são vários antígenos, na verdade, e a vacina que só tem anticorpos para uma proteína específica, para a spike do vírus, né? Então, realmente, não adianta a gente se preocupar. A gente vai ter que saber se nossa vacina vai ser efetiva, que é o que está acontecendo em Israel. Eles estão vacinando e estão caindo substancialmente a transmissão do vírus. Isso é muito importante. Então, vamos saber se ela vai ser efetiva à medida que a gente faça. Essa vai ser o nosso correlato de proteção, na verdade, né? Pode ser que no futuro se estabeleça tanto de anticorpo para essa vacina, significa proteção. Mas isso é difícil, viu? Poucas vacinas a gente chega a essa conclusão. Certo. Tem outra pergunta aqui do Marcos Aurélio, se existe algum tempo que a gente possa determinar a cobertura da vacina da Coronavac. Isso aí eu acho que vai ser difícil, né? Porque a gente não tem nenhum ano ainda, nós estamos tomando a segunda dose ainda, né? Vai ser um pouco complicado agora para a gente dizer. Antes de você responder, Roberto, será que a cobertura de Israel que caiu tanto é porque provavelmente a cepa deles não tem variantes lá? Ou eles têm variantes também em Israel? A variante sul-africana ou a da Grã-Bretanha?
O caso, vou começar pelo final, né? O caso específico aí de Israel, assim, o que está lá circulando, eu não sei, né, realmente, mas veja só, veja que a sua africana, você tem uma queda de proteção, você não tem uma proteção zero. Uhum. Então, se você tem uma boa cobertura vacinal, mesmo com uma queda de proteção, você realmente consegue estabelecer uma redução da circulação do vírus, e aí sim você vai conseguir diminuir o que a natureza pede para o vírus, né? É que ele vá se mudando para poder garantir a sobrevivência. Então, quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor a gente vai sair dessa situação, né? Em relação à perspectiva de quanto tempo vai durar a proteção, o tempo é que vai dizer, mas provavelmente o que eu tenho visto de discussão a esse respeito é que não mais que um ano, e talvez a gente fique fazendo, principalmente nesse contexto de variantes, a necessidade de vacinas anuais, à semelhança do que acontece para a influenza. Beleza. A doutora Paula Francinetti quer saber, Paulo, Roberto, depois que toma a segunda dose da vacina, ou AstraZeneca, ou a Coronavac, se tem algum intervalo para o paciente tomar outro tipo de vacina, por exemplo, H1N1 ou vacina para herpes zoster, né? Existe algum intervalo que o médico tenha que determinar após a segunda dose dessas vacinas para COVID? Então, para vacinas inativadas, a princípio não há necessidade de nenhum intervalo entre doses, nem em relação à aplicação simultânea de vacinas. Mas como são vacinas absolutamente novas, a ideia é que você dê um intervalo aí de um mês, até para não ter confusão de eventos adversos, tá? Mas, a princípio, do ponto de vista da vacinologia, não haveria nenhum problema em fazer tanto simultaneamente como qualquer intervalo entre doses. Mas a recomendação, por enquanto, é que você preserve uma distância aí de um mês entre vacinas de coronavírus e as outras vacinas do calendário habitual. Certo. Roberto, tem duas perguntas semelhantes. A Sanja pergunta, com relação a pacientes com comorbidades, deve seguir a mesma orientação dos imunossuprimidos? E a Janiele pergunta também em pacientes transplantados que fazem uso de imunossupressor e são profissionais de saúde, o que se aplica para eles? Então, a mesma coisa para comorbidade, vacinar sabendo que você vai ter provavelmente uma eficácia menor, né? Se alguém está usando um imunossupressor, no caso a bula cita a imunoglobulina especificamente, propõe um intervalo de um mês, se essa imunossupressão puder ser reduzida, você vai ter, obviamente, uma resposta imunológica melhor. Mas aí tem que ver o risco-benefício para o paciente dessa diminuição da imunossupressão, né? Então, talvez seja melhor trabalhar com a ideia de vaciná-lo, sabendo que a resposta não vai ser a ideal, mas vai ter alguma resposta. Certo. Roberto, com relação à vacina da AstraZeneca, que a gente aqui no Brasil está vacinando idosos, a recomendação nossa deveria ser manter. Eu sei que qualquer vacina você tem que tomar, né? É o que tem que ser tomada. Mas, assim, em termos científicos, né? Você recomendaria que os idosos tomassem a vacina do Coronavac, já que ela, teoricamente, poderia ter uma cobertura maior contra outras cepas variantes do que a da AstraZeneca? Bom, principalmente para pessoas idosas, né, e profissionais de saúde, né? Na verdade, não. Eu recomendaria mesmo a AstraZeneca, porque ela tem uma eficácia melhor. Então, você vai ter uma possibilidade de reconhecimento, uma resposta imunológica mais robusta, né? Então, acho que esse é um grupo prioritário para receber essa vacina que dá maior proteção, né? Então, acho que acertada essa decisão, mesmo no contexto aí das variantes, né? Mesmo ainda assim, né? É provável, veja só, do Butantan a gente não sabe qual é a eficácia dela para um grupo de idosos realmente, né? A gente sabe que foram profissionais de saúde, né? Quer dizer, foi um grupo muito específico, né? Que foi testado, né? Diferenciado, né? Das outras, né? Então, realmente
eu tenderia a escolher para esse grupo a que você tem uma melhor eficácia de resposta de imunogenicidade, né? Eu acho que sim. Tá? Eu fiz essa pergunta porque a cepa variante nossa, ela tem a mutação E48K, né? Que lembra muito a mutação da cepa Tá. sul-africana, né? E que lá eles suspenderam a vacina da AstraZeneca. Então, isso me deixou meio preocupado com a possibilidade da gente estar vacinando, né? Pessoas idosas, né? Já com déficit de formar anticorpos, né? Com uma vacina que já se comprovou na África do Sul que ela não teria formação de muita imunogenicidade, né, para aquela cepa deles, né? Então, assim, é que eu me preocupo realmente com isso, que, assim, eu gosto da Coronavac, né, da vacina de vírus inteiro, eu acho ela interessante, né, pela possibilidade de que se o vírus mutar, eu tenho outros epítodos, né, que eu posso reagir, né, e formar imunologicamente uma defesa. A gente não tem ainda ideia como é que ela se comporta em populações muito idosas, né? Não tem um trabalho ainda grande para mostrar isso. Mas era só essa minha dúvida do ponto de vista científico, né? De ter medo dessa mutação, né? Que se assemelha da África do Sul. É um risco que a gente está correndo, né? E acho que isso vai ter que ser acompanhado em tempo real para poder ter mudança de estratégia rápida, né? O problema é que nós não estamos em condição, infelizmente, de escolhas, né? Isso é terrível, né? E poderíamos estar, né? Pela nossa tradição em relação à vacinação no país, né? É uma situação realmente que a gente atravessa totalmente atípica, né? Do ponto de vista, e até mesmo você veja que o Brasil tem condição, tem cabedal científico para ter estado desenvolvendo vacinas próprias, né? É uma questão de segurança da nação, né? Realmente, né? Estratégica como nação, você ter a biossegurança de produção autônoma de vacinas, né? Então, é inacreditável a gente estar nessa situação nesse momento, realmente, com todo o expertise que se acumulou há tanto tempo. Realmente é inacreditável. Com certeza. Eu acho que algumas pessoas levantaram a mão e desistiram. Não sei se já foram contempladas com as respostas, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, doutor Robério? Eu acho que Moacir. o Moacir. Moacir, por favor, você pode fazer a pergunta? Está com a mão levantada aí. Moacir, por favor, pode falar no microfone. Eu tirei aquela regra de não permitir. Certo. Moacir, você está me ouvindo? Eu acho que deve estar acontecendo algum problema no microfone do Moacir, que eu acho que... Mandei Boa noite. Pronto. Eu, inicialmente, parabenizo o Dr. Robério pela excelente apresentação, o Dr. Jorge também pela organização do evento. Tá? Eu sou médico neurologista, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri. A minha dúvida é mais com relação ao futuro da vacina, tá? Porque existe uma previsão de que toda a população precisa ser vacinada e provavelmente mais de uma vez. Então, uma pergunta que eu faria ao Dr. Robério seria se essa vacina para o coronavírus poderia ser, digamos, aplicada juntamente com a vacina da gripe para a influenza. Tá? Acho que é um ponto uma dúvida que eu tenho, né? Se isso seria possível nos próximos anos, as pessoas receberem as duas vacinas ao mesmo tempo, tá? Na mesma aplicação. E o segundo ponto seria com relação ao andamento de pesquisas da vacina para o coronavírus em crianças. Tá? E a gente, atualmente, ao que eu saiba, não tem nenhuma pesquisa, né, fase 3 com crianças. Olha, excelente a pergunta, porque, na verdade,
do ponto de vista de logística de vacinação, você poder aplicar numa campanha só as duas, né, influenza, 2 vírus respiratórios importantes, né, isso é fundamental para você ter uma boa cobertura vacinal. Então, seguramente, isso vai estar sendo estudado, né, se haveria algum tipo de interferência na eficácia de uma ou das duas vacinas, né, e a resposta provável é que não haja, por serem vacinas inativadas, não terem nenhum problema em relação a essa questão. Provavelmente não, mas ainda não tem estudo nesse sentido, assim, não tem resposta completa de estudo nesse sentido. Em relação às crianças também, elas provavelmente, para a gente controlar essa situação, elas deverão ser incluídas também, embora façam uma doença mais leve, elas vão precisar ser vacinadas para que a gente possa realmente alcançar uma cobertura vacinal que diminua a possibilidade de transmissão do vírus, né, o bloqueio, né? Então, tem estudos sim, né, algumas das vacinas, tanto as mais modernas quanto o RNA mensageiro, a vacina inativada, elas estão em estudo sim, nas crianças, é fundamental. Aí te fazer uma pergunta, esse leite aí é de onde? É do Cariri? A minha família é de lá, do Assaré, viu? Eu sou seu primo. Tá bom. Seu irmão é meu padrinho de casamento. Tá? Marci Leite eu conheço, Isso. sim. Isso, aqui a minha mãe é Socorro Leite de Tarrafas, né? Eu nasci no Cratos. Então pronto. E frequentavam sempre a casa dos seus pais, em Fortaleza. Tá bom. Bom te ver, meu primo. Pois tá, um abraço para você. Obrigado. Desculpa aí a conversa familiar, viu, gente? Obrigado. A Ticiane também agora quer fazer uma pergunta, Ticiane Chaves. Ticiane, por favor. Boa noite. Tá dando para me escutar? Tá sim. Boa noite, meu nome é Ticiane, eu sou da Atenção Básica, sou médica da família. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Robério, parabenizar pela aula, né? Eu acho que ela foi providencial num momento como esse, que a gente está vivendo de tantas incertezas e são muitas dúvidas, né, que surgem, e eu acho que foi esclarecedora, fantástica, né? A sua didática é impecável. E, assim, na atenção básica, eu recebo muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos, tanto dos idosos, como das pessoas, aquela coisa mesmo, que, será que vai dar alguma reação? E se eu tomar uma vacina? Depois, todas essas questões que você já esclareceu aqui. E eu só queria dizer que, para a gente que está na atenção básica, isso é fundamental, porque a gente, tendo essas dúvidas um pouquinho mais esclarecidas, a gente tem muito mais condição de esclarecer essa população mais carente, menos instruída, que a gente atende, que é tão necessitada dessa orientação melhor. É só para te agradecer mesmo. Obrigada. Obrigado, Ticiane. Você está tocando num ponto fundamental. Os estudos mostram que o principal fator decisivo para o paciente se vacinar ou não é a opinião do profissional de saúde. Então, se a gente demonstra segurança, né, nas dúvidas que são, obviamente, de todos nós também, a gente consegue a maior taxa de adesão da vacina. Isso realmente é fundamental. Muito obrigado pela pergunta. Isso mesmo, e a gente que é profissional, que já é uma população mais esclarecida pela própria condição de ter acesso, né, a esse tipo de informação, a gente está cheio de dúvidas, imagine a população que é permeada de fake news o tempo todo e de 1000 informações erradas, né? Então, eles confiam muito na gente, realmente. Viu? Obrigada, Roberto. Deixa eu falar aqui. Foi o Fabrício que perguntou. Robério? Oi, estou aqui. Muitas pessoas estão perguntando para mim se essa aula poderá ser disponibilizada. Eu estou perguntando se você pode disponibilizar os slides, né? Eu gravei a aula, né? Sim. Então, tem algum problema a gente falar com a TI do Hospital das Clínicas para eles disponibilizarem a aula? Nenhum problema, viu? Nenhum problema. Perfeito. Tá? Então, quando eu estiver disponível, eu vou conversar com a UTI de lá para a gente poder disponibilizar, e eu coloco nos grupos onde eu anuncio a aula, eu coloco o local, né, o site que a pessoa pode acessar essa aula, tá ok?
Tem mais alguma pergunta? Eu acho que as pessoas já perguntaram bem, né? Bom, Roberto, eu queria agradecer, a aula foi fantástica, né? Eu acho que muitas pessoas tiraram as dúvidas que tinham, né? E reforçar, né? Nós, como profissionais de saúde, né? Nós temos a obrigação, né, de estimular as pessoas a se vacinarem, né? Aí contra essa corrente da negação da vacina, né? E estimular que essa é a nossa possibilidade de saída, né? Nossa possibilidade de voltar a pensar um dia em ter uma vida normal, né? Como nós tínhamos antes dessa pandemia, né? Então, agradeço a todos que estiveram aqui presentes com perguntas e a TI do Hospital das Clínicas, a comunicação do Hospital das Clínicas, pelo auxílio grande nesse evento, e ao Robério, e pedir a ele, se ele estiver disponível, a gente pode, no futuro, né, reavaliar nossos conhecimentos de vacinologia, né, que eu acho que eles vão crescer rapidamente, né. Obrigado, Robério. Obrigado pela oportunidade, né? Só eu peço também que não esqueçam as outras vacinas, né? Elas não sejam esquecidas, né? São muito importantes, tá? Bom, estou à disposição para todos vocês, né? Para a gente poder discutir mais sobre vacinas, que é um assunto que me apaixona, né? E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Beleza. Boa noite, pessoal.